Saudações, caro amigo. Está a começar agora o nosso espaço singular da Rádio Dia em comentário político com o Dr. Armando Vicente. Como vai, Dr. Armando? Bom dia, Rival. Eu vou bem. Bom dia, Claudino. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Dia. Muito obrigado por estar cá connosco mais uma vez neste espaço singular da Rádio Dia, um espaço de comentário político à volta dos acontecimentos que chocam a sociedade cabo-verdiana. Na linha que vai nortear esta nossa conversa de hoje, vamos começar por dar um pequeno olhar sobre o Governo atribuir mais um aval do Estado à TACV para investimentos para adquirir o segundo avião. Vamos também dar mais um olhar novamente sobre a questão do Fundo do Turismo e Fundo do Ambiente em relação encaminhados para o Ministério Público este relatório da auditoria e também com o despacho do Vice-Primeiro-Ministro e do Inspetor-Geral das Finanças com flagrantes contradições e falsidades. Vamos também dar um olhar sobre a Estratégia Nacional para a Erradicação de Pobreza Extrema, que abarca 5 mil famílias em São Vicente, segundo o Fernando Elísio Freire. Temos também aqui sobre a mesa o Brasil, que doa 80 mil doses de vacinas HPV e febre amarela a Cabo Verde, bem como o Centro Comum de Vistos admite suspender a permanência consular no Mindelo, assim como o jornal A Semana Online, que foi alvo de ataque cibernético. São temas pertinentes para hoje, doutor Armando. Sim, são temas importantes, temas de atualidade que afetam a população e ao longo desse período vamos analisar, vamos debater esses assuntos. Entrando nos pontos que temos sobre a mesa, o Governo dá mais um aval à companhia TACV, não é? Desta vez de 650 mil contos para adquirir o segundo avião. Qual o seu olhar sobre isso? Sim, o Governo concedeu a notícia publicada e que o Governo concedeu mais um aval para, na verdade, a realização de investimentos na aquisição de um segundo avião. O que temos a dizer é que são dívidas e mais dívidas, empréstimo e mais empréstimo, avais e mais avais a favor dos TACV. O certo é que nós devemos fazer uma pequena retrospectiva sobre o filme TACV. Eu lembro-me que em 2016 o candidato Ulisses Correia e Silva havia dito que não colocaria nem mais um tostão do dinheiro do Estado nos TACV. Em 2016, o TACV estava mergulhada na dívida de 10 milhões e 400 mil contos, valor esse que vinha dos cofres do Estado e que representou um risco fiscal e até ainda representa um risco fiscal para o orçamento do Estado cabo-verdiano. Ainda no filme TACV, temos que lembrar que os TACV foram obrigados a abandonar o mercado doméstico que foi entregue à Binter. Hoje esse mercado doméstico é operado pela Bestfly. Ainda o programa de criação do hub aéreo na Ilha do Sal, que não avançou. Os TACV em 2019 também foram privatizados com os islandeses, negócio que não deu certo. Portanto, o filme e agora o programa do governo é injetar 1.000 milhões de escudos anualmente nos TACV durante os próximos anos. Nós pensamos que o filme Os TACV é um negócio que apenas serve para, como a música diz, que todo cimbrão tem o seu direito à gota d'água. Os TACV servem para que, na verdade, todo cimbrão, todo cristão em Cabo Verde não tenha
direito à sua gota d'água, porque é uma empresa que até certo ponto retira a capacidade do Estado em financiar os hospitais, as escolas, coisa que tem uma externalidade positiva, abrangente para a sociedade. Os TACV quem serve a uma pequena elite e todos nós estamos obrigados a pôr o dinheiro nos TACV. Eu penso que o governo, para limpar a sua imagem, devia fazer um referendo. Quanto à questão dos TACV, devia haver um referendo em que o povo é chamado, em que o povo é consultado a dizer se concorda com os TACV, com a continuidade dos TACV, com todos os custos que estão atrelados ao negócio TACV, ou se não, pronto, é abandonar a companhia TACV. No fundo, é uma companhia que está mais atrelada a questões emocionais, não a racionalidade dos custos. Logo de partida, o negócio TACV está fora de questão, porque veja a dívida. Em 2016, 10.400.000 contos de dívida. Agora, com tanto dinheiro que foi injetado nos TACV, parece-me que estamos a aproximar da fronteira do número 20 milhões ou 15 ou 20 milhões de contos nos TACV. É demais desperdiçar, num país tão pobre como Cabo Verde, é demais estar a desperdiçar o dinheiro público, o dinheiro do Estado, o dinheiro dos contribuintes. Face a esses dados apresentados, acreditas que a TACV é uma máquina de gastar recursos públicos? Sim, o próprio Ministro dos Transportes há bem pouco tempo havia assumido que os TACV é uma drenagem do dinheiro público, ou seja, um lugar onde você coloca o dinheiro não rende, não tem retorno e o Estado fica apenas com a dívida. Agora, ultimamente eles estão a dizer, não, nós vamos injetar dinheiro para recuperar a empresa e depois a empresa ser privatizada. É o seu dinheiro, o nosso dinheiro, que está sendo colocado e que depois alguém, um privado qualquer, vem aproveitar depois da empresa estar recuperada, não sei, eliminando a dívida que passa a ser uma dívida assumida por nós e depois o investidor apenas assume a parte mais boa do negócio. Mas o que é certo é que os TACV durante muitos anos já mostrou que não é uma empresa viável e que apenas serve para consumir os recursos do Estado. O bom era ficar com os TACV apenas a nível interno, na operação doméstica e entregar e procurar acordos com as empresas africanas de transporte aéreo. Temos a Ethiopian Airlines, temos a Air Marrocos, temos várias empresas que podem, um acordo com o Estado cabo-verdiano, podem operar e reduzir esses gastos que o Estado tem tido com os TACV. Entretanto, parecido, qual a melhor valia, diria assim, continuar a injetar a recursos, diria, públicos, a TACV ou a sua privatização? Não, nenhum privado vai assumir uma empresa com essa... A empresa, se você fazer a comparação entre o passivo, a dívida da empresa e o ativo da empresa, você vai encontrar um grande passivo, que é dívida, e contra ativo quase zero. Os TACV, aliás, alguém diz que os TACV é uma empresa falida.
Os TACV estão a continuidade dos TACV está a valer por causa dos nossos impostos que pagamos, impostos que deviam ser investidos nos hospitais, na saúde, para termos uma saúde de melhor qualidade, ou então os nossos impostos que deviam ser investidos nas escolas, na educação, para incrementar a formação das pessoas, esse dinheiro está sendo desperdiçado com essa empresa que já deu provas de que, na verdade, não é uma empresa viável. Temos que aceitar. Nós gostamos de ter, na verdade, uma companhia de bandeira, mas cada povo, cada Estado dá os passos segundo a sua perna. Você não pode dar passos mais longos que a sua canela, senão você cai. Então, é isso que acontece com os TACV, usando essa metáfora, é isso que acontece com os TACV. Mas o que passa no seio da TACV, porque ao longo dos anos temos visto o governo a injetar vários avais, não é? Vários avais também a bancos. Temos, por exemplo, a Caixa Económica, que a TACV tem várias dívidas, duas dívidas de 100 mil contos e 110 mil contos. Mas o que passa no seio da TACV, porque mesmo com esses recursos não consegue se sustentar sozinha. Sim, veja, eu às vezes tenho consultado alguma coisa sobre aviação. Não tenho tido alguém do ramo para me dar mais considerandos à volta do negócio dos transportes aéreos, mas pelos dados que eu tenho é de que por cada avião, por cada Boeing, o rácio é de ter 100 trabalhadores ou menos. 100 trabalhadores por cada Boeing. Veja só, nesse momento os TACV têm cerca de 300 trabalhadores que por apenas um avião. Veja, por esse caminho, por esse rácio, mostra-se claramente que as coisas a nível da gestão dos TACV não vai bem. E depois os TACV, antigamente os TACV tinham cerca de 600 trabalhadores por um ou dois aviões. É demais. Então há muita coisa a nível de gestão dos transportes aéreos, rácios, indicadores de gestão que fazem com que os TACV não sejam uma empresa viável. Nós só temos essa empresa porque nós queremos satisfazer o nosso ego, a nossa megalomania de grandeza, companhia de bandeira, essa coisa que não podemos. Nós não temos condições de ter uma companhia de bandeira. A continuar com essa empresa é apenas desperdício do dinheiro público. Eu sei que muita gente não vai ficar contente comigo porque a questão emocional, a questão do sentimento, do patriotismo, mas nessas coisas de gestão nós devemos despir da questão sentimental e assumir a questão da racionalidade económica. Ver os indicadores de gestão são desfavoráveis aos TACV, à continuidade dos TACV. Portanto, entrando no próximo ponto desta nossa conversa, o despacho do vice-primeiro-ministro Olavo Correia e do inspetor-geral das Finanças em relação ao fundo relatório da auditoria ao Fundo do Turismo e do Ambiente estão recheadas de contradições. O que isto significa? Isso significa desde logo que quando o ministro das Finanças e vice-primeiro-ministro escondeu por 1 ano e 5 meses na gaveta esses relatórios, ele tinha a intenção de ocultar esses relatórios. 1 ano e 5 meses à espera da homologação, essa questão só foi trazida
à baila por causa das reportagens do jornal A Nação. E depois, hoje, há uma tentativa de caça às bruxas de quem fez o documento chegar ao grande público, ao jornal A Nação. Portanto, o despacho do vice-primeiro-ministro, que está em franca contradição com o despacho do inspetor-geral das Finanças, mostra claramente que a questão da luta contra a corrupção, a questão da transparência, racionalidade do uso dos recursos públicos é apenas cantiga deste governo, mas na prática eles não estão vinculados à questão da prestação de contas, à questão do bom governo da coisa pública. É isso que eu devo dizer. O certo é que o governo, a credibilidade diante desses relatórios e diante da posição do governo, dizer, por exemplo, o vice-primeiro-ministro a dizer que os relatórios não contêm nada que possa abonar desfavoravelmente contra os gestores destes dois fundos em termos de crime. Mostra, ele não é, como alguém já escreveu, ele não é o tribunal. Quem deve avaliar se uma coisa é crime ou não é ele. Compete ao Poder Judicial, a separação dos poderes, compete ao Poder Judicial avaliar se o conteúdo do relatório em alguma parte constitui crime ou não constitui crime. Portanto, desde logo fica claro que há uma tentativa de suavizar esse escândalo por parte do governo. Mas esperemos, eu estou certo, Rivaldo, que dessa vez, em nome do Estado de Direito, em nome da democracia, alguém entre na prisão. Como eu já lhe disse, como vemos em Portugal, José Sócrates, José Sócrates atrás, o ex-primeiro-ministro de Portugal, atrás das grades, vários, Armando Vara, também um ex-ministro, atrás das grades, vários autarcas atrás das grades, em consequência da corrupção. Em Cabo Verde nunca vimos um político ser preso por causa da corrupção. Então, em Cabo Verde, todos os que estão a dirigir a coisa pública são santos? Não são santos. Só não estão por detrás das grades porque, na verdade, o nosso Estado de Direito, a nossa democracia é uma democracia incipiente em que a questão da separação dos poderes, o poder judicial não é autónomo, não é independente para na verdade, colocar um político atrás das grades. Mas esperemos que dessa vez alguém seja responsabilizado e que, como exemplo da boa gestão, do respeito pelo dinheiro público, fique atrás das grades por um tempo. Mas por que é que esses relatórios demoraram tanto tempo no gabinete do vice-primeiro-ministro até serem homologados? Claro, o vice-primeiro-ministro alega a questão da complexidade do relatório, que são 22 municípios, mas 1 ano e 5 meses é tempo demais. Ele mesmo admite que deve ser fixado um tempo razoável para a homologação dos relatórios. Sinceramente, eu penso que esse tempo que demorou tinha por detrás o objetivo de ocultar esses relatórios, fazer com que o tempo apague os crimes que foram cometidos pelo gestor do Fundo do Turismo. Passando por um próximo ponto desta nossa conversa, a estratégia da erradicação da pobreza extrema
até 2026, segundo Fernando Elísio Freire, coloca 5 mil famílias, não é, de São Vicente neste quadro. O que tens a dizer sobre isso? Sim, ele diz, o Fernando Elísio, eu já lhe disse aqui, que é o ministro do aproveitamento da pobreza em Cabo Verde. E Fernando Elísio tem que me desculpar, mas é dessa forma que eu vejo a atuação dele no governo de Ulisses Correia Silva. Sim, são 5 mil famílias que estão no grupo, são 12, em termos gerais, dentro de Cabo Verde, são 12 mil famílias e que no fundo são 63 mil pessoas que já foram identificadas e que esse plano pretende beneficiar. Ele diz que o foco da sua ação será voltada a 5 mil famílias que estão entre o grupo 1 e 2 para trabalharem, para ter o acesso a rendimento, a água, saneamento, saúde, eletricidade e habitação. 5 mil famílias em São Vicente. Bom, rendimento. Primeira coisa que você pergunta, rendimento do trabalho. Para ser uma coisa sustentável, tem que ser rendimento do trabalho. Veja o desemprego em Cabo Verde. 15% das pessoas no desemprego, da população ativa no desemprego, muita gente. Veja a quantidade, ele mesmo assume que são 63 mil pessoas que vivem na pobreza extrema, mas é muito mais do que isso. Rendimento do trabalho e onde está o trabalho? É a pergunta que fica para Fernando Elísio responder. Onde está o trabalho para essas pessoas terem o rendimento? Água, saneamento, pronto, isso é possível o Estado assumir em parte. Saúde para as pessoas terem... Vá num hospital e veja a taxa que é cobrada a todo mundo. Ninguém está isento de pagar a taxa moderadora, as taxas de análise, as diversas taxas que são cobradas nos hospitais públicos. Portanto, rendimento e saúde, Fernando Elísio falhou, está a tentar enganar as pessoas com esse quesito de rendimento e de saúde. Eu não vou para água e saneamento. Habitação também é uma outra propaganda enganosa de Fernando Elísio, é um outro populismo e demagogia de Fernando Elísio, porque habitação, se formos ver o chefe do governo, o chefe do governo, onde está incluído o Fernando Elísio, esse chefe o Sr. Ulisses foi responsável pelo incremento das construções clandestinas aqui na praia, porque quando retirou a questão daquilo que, como é que se chama, você ia na Câmara, em vez de comprar um terreno, você pagava esse terreno a prestação e durante vários anos você pagava uma coisa suave, um pagamento suave, tem um nome, já me passou, mas pronto, você pagava e conseguia ter um terreno para, na verdade, fazer assim. O atual chefe do governo, enquanto presidente da Câmara, chegou e eliminou a questão do aforamento, venda ou concessão de terreno por aforamento. Veja, e depois hoje você vem dizer, o governo vem dizer que vai eliminar, vai erradicar a pobreza extrema na questão da habitação. Não é verdade, não é verdade. Depois tem mais coisa. Você se lembra que há bem pouco tempo falamos da questão da erradicação da pobreza, Fernando Elísio, a falar do Banco Mundial, que o Banco Mundial ia financiar 7 milhões de euros. Então, ora
Ora, Fernando Elísio vai ao Banco Mundial, ora vai a tal formação chamada de inclusão produtiva, que ele diz, veja, formação chamada de inclusão produtiva. Você tem muita... A formação é um instrumento, é uma ferramenta, é um meio. A formação não é uma finalidade. A finalidade em si é a pessoa ter um rendimento, ter um trabalho. Isso sim. Você diz, aqui em Cabo Verde, eles dizem, vamos dar formação. Como é que se a formação fosse como um fim em si mesmo? A formação é apenas um meio para você aceder a um emprego e ter rendimento. Onde está o emprego? De novo, caímos nessa armadilha de Fernando Elísio. Portanto, ele ainda fala também de financiamento desse projeto, já está garantido através da taxa turística. Veja, a taxa turística não é uma coisa sustentável. O turismo é quando as pessoas resolverem visitar a Cabo Verde. Não é algo que você faz cálculo, que você faz um programa, porque não se sabe se vai haver 100 ou 200 turistas por ano, ou 1000, ou seja, o número em que for. Não é algo que você deve programar. Mas mais do que isso, eu lembro-me, quando Fernando Elísio falou da questão da erradicação da pobreza via Banco Mundial, os 7 milhões de euros, nós fizemos o cálculo aqui e vemos que cada pessoa ia receber 9.000 escudos. É com 9.000 escudos que você vai vai erradicar a pobreza extrema. Não dá. Num ano a pessoa receber 9.000 escudos, num mês vai receber 1.000 e tal escudos, ou menos que 1.000 e tal, menos que 1.000. Agora, com esses dados que ele diz de 270.000 contos, se você fizer os cálculos com o número que ele deu de 63.000 pessoas a viver na pobreza extrema, vai dar 4.000 escudos por pessoa. Não chega para nada, não é? 4.000 escudos. Eu sinceramente, eu acho que quando Fernando Elísio estiver a fazer esse populismo, essa demagogia, os jornalistas em Cabo Verde deviam fazer pequenos cálculos aritméticos e confrontá-lo com os dados. Tem que ter mais seriedade nessas coisas, nesses anúncios, porque hoje as coisas, com base na enganação, na propaganda enganosa, no populismo, na demagogia, você não chega a lugar nenhum. É isso que eu devo dizer dessa proposta de Fernando Elísio. De uma forma concreta, face a tudo que já disseste aqui, é possível atingir esta meta até 2026? Era possível. De que forma? Reduzindo o Estado, reduzindo os gastos do Estado, reduzir os deputados, reduzir os vereadores nas câmaras, reduzir os deputados municipais, reduzir o governo. Esse é o caminho, esse é um caminho, mas há mais caminhos. O outro caminho é combater a evasão fiscal. O próprio ministro das Finanças havia reconhecido que o Estado perde 15 milhões de contos por ano com a evasão fiscal. O outro caminho, combater a corrupção, que eles não estão interessados. Veja que a corrupção com esses dois fundos, que estamos a saber, há muito mais coisa por debaixo da mesa que não é do conhecimento geral, mas esses dois fundos, Fundo Turismo e Fundo Ambiente, sabemos que estão envolvidos 5 milhões de contos. Então, são vários caminhos que eles estão a recusar a fazer, que serviria para trazer mais justiça social em Cabo Verde. A outra coisa que eles são contra, é ter empresas públicas, criação de empresas públicas em vários setores para dar emprego às pessoas.
coisa que eles são contra, porque eles estão mais voltados para o setor privado, o lucro dos privados, e que lhes interessam, e não a dificuldade que o povo de Cabo Verde passa. Entretanto, passando para o próximo ponto desta nossa conversa, o Brasil doou a Cabo Verde 80 mil doses de vacinas HPV e de febre amarela. Como vês isso? É uma boa parceria. Nós precisamos de parceria nesse campo. O Ministério da Saúde refere que as vacinas, 50 mil doses contra HPV e 30 mil doses contra a febre amarela e portanto, é o Brasil a cumprir o seu papel de doação humanitária que é referida, que o governo federal brasileiro doa ao governo de Cabo Verde. Portanto, é o caminho de termos estoque de vacinas para, na verdade, precaver contra problemas de saúde que possam aparecer. Portanto, é o caminho fazer essas parcerias com os diversos Estados no sentido de incrementar a dose, o estoque de remédios em Cabo Verde é um bom caminho que deve ser seguido. É um caminho que deve ser seguido. E o Centro Comum de Vistos diz que admite suspender a permanência consular no Mindelo. Qual é o seu olhar sobre isso? Isso é um grande problema, porque nós não podemos culpar o embaixador português ou os funcionários do Centro Comum de Visto por essas questões. Pessoas a dormir na rua por causa, à espera das 70 vagas diárias que são disponibilizadas. Nós temos que culpar os nossos governantes que quase 50 anos depois da independência de Cabo Verde, ainda o povo de Cabo Verde vê a única tábua de salvação a imigração. É isso. Nós não podemos... Há muito tempo o povo cabo-verdiano vem a recorrer à imigração para se safar, eu diria assim, não é? Sim, é isso. E depois, quando você vê as pessoas a dizerem assim, os europeus entram em Cabo Verde facilmente e nós não podemos entrar na Europa. Não, nós não podemos fazer essa comparação. Veja o salário mínimo da Europa. Holanda, por exemplo, tem um salário mínimo de 200 ou mais mil escudos cabo-verdianos. Salário mínimo. França, salário mínimo 100 e tal contos. Salário mínimo de Cabo Verde, 100 e poucos euros. Não se pode comparar essa situação de dizer que um europeu chega e entra e nós não podemos entrar na Europa ou que há humilhação. Não, nós temos que culpar os nossos governantes que não fazem nada para que Cabo Verde, para que os cabo-verdianos não tenham necessidade de procurar a vida na Europa. Cabo Verde devia estar em condições de promover o bem-estar dos seus cidadãos sem ter que ir humilhar-se à frente da Embaixada de Portugal à procura de visto para procurar emprego em Portugal. É isso que se deve a esta gana de sair do país? 70 mil pessoas, já vimos, o Fernando Elísio assumiu que são 63 mil pessoas a enfrentar a pobreza extrema. 63 mil pessoas num país de 500 e poucos mil habitantes. É muita coisa. Desemprego, 15% da população ativa no desemprego. E se você comparar, ir para a questão da juventude, do desemprego jovem, quase aproxima o valor de 30%.
é muita coisa que dificulta a vida em Cabo Verde e que faz com que a imigração seja a única tábua de salvação para os cabo-verdianos. Entrando no último ponto desta nossa conversa, Dr. Armando, o jornal A Semana Online foi alvo de um ataque cibernético. Como vês isso? Bom, nós não sabemos porque é que escolheram o jornal A Semana. O que é certo é que qualquer cidadão pode, qualquer empresa pode sofrer ataque ao cibercrime. Hoje é uma realidade, mas o certo é que a dúvida que fica, porquê que foi o Jornal A Nação, o Jornal A Semana? Podia ser o jornal, se fosse um caso de ataque em termos de revanche ou em termos de vingança política, eles de certo haveriam de escolher ou o jornal Santiago Magazine ou o jornal A Nação, jornais que têm tido uma ação forte de denúncia da má gestão deste país. Nós então ficamos na dúvida porquê que esse hack escolheu o jornal A Semana. Há alguma coisa por detrás, porque pronto, o jornal A Semana ultimamente não tem tido aquela força que teve no passado. Entretanto, tem sido muito discutido aqui no país a questão da cibersegurança e neste ponto a ministra Joana Rosa, não é, disse que o país tem uma legislação que vai de encontro e opõe-se a qualquer desafio do mundo inteiro. O que tens a dizer sobre isso? Sim, se há legislação que proteja e que regula a questão dos ataques informáticos, é um caminho, porque a pessoa, todo mundo tem direito, tem também deveres. Se você violar os seus deveres, a lei deve ser dura consigo e esperemos que Cabo Verde esteja em condições de, na verdade, ser capaz de investigar. Mas o certo é que muita gente, por exemplo, que sofre invasão de privacidade nas suas redes sociais, vai à polícia judiciária, por exemplo, apresentar queixa e nunca mais se sabe, nunca mais tem qualquer resposta sobre a invasão que se fez à sua rede social. Portanto, não sei até que ponto que estamos preparados para, na verdade, combater, resolver os problemas relacionados com o cibercrime. Muito bem, muito obrigado, Dr. Armando. Já estamos no fim desta nossa conversa. Muito obrigado por estar cá connosco. Foram temas muito pertinentes hoje debatidos, não é? Sim, foram temas muito importantes. Muito obrigado a si, Rivaldo. Obrigado, Claudino. Obrigado a Paula e obrigado, sobretudo, aos nossos ouvintes. Muito obrigado, caro amigo, por estar cá connosco neste espaço singular da Rádio Dia, em comentário político com o Dr. Armando Vicente. Estaremos cá novamente na sexta-feira para debruçarmos sobre outras temáticas que chocam a sociedade cabo-verdiana. Até lá, fique bem.